Sétimo dia e último, para o conhecimento de si próprio, da segunda etapa dos 33 dias de exercícios espirituais para total consagração a Jesus por Maria, através do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Agora vamos às nossas orações iniciais da semana. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição
na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número de vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Benigna, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede da Sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós.
Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde da alma e do corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração do Ave Maria Stella. Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. E agora vamos à leitura de Romanos, capítulo 8, versículo do 1 ao 17. O Espírito dá a vida. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode.
Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida em vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, havereis de morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Portanto, que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora vamos para a meditação do livro Imitação de Cristo. É o livro 1, capítulo 13. A resistência às tentações. Enquanto vivemos no mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Por isso, está escrito no livro de Jó: a vida do homem sobre a terra é uma contínua tentação. Cada qual, pois, deve ser muito cuidadoso nas tentações, procurando, vigilante, na oração, não dar lugar às ilusões do demônio, que nunca dorme, nem cessa de andar à roda das almas para as devorar. Ninguém é tão santo e tão perfeito que não tenha algumas vezes tentações, e não podemos viver sem elas, se bem que, inoportunas e penosas, as tentações são muitas vezes utilíssimas ao homem, porque por meio delas se humilha, se instrui e se purifica. Todos os santos passaram por muitas tentações e trabalhos, e foi assim que progrediram na santidade. E os que não quiseram suportá-los falharam e condenaram-se. Não há ordem tão santa, nem lugar tão retirado onde não haja tentações e adversidades. Nenhum homem está inteiramente livre de tentações enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde elas vêm, pois nascemos com inclinação ao pecado. Passada uma tentação ou tribulação, sobrevém outra, e sempre teremos de sofrer, porque se perdeu o bem de nossa primeira felicidade. Muitos querem fugir às tentações e caem nelas mais gravemente. Mas não é fugindo que podemos vencê-las, porém é com paciência e verdadeira humildade que nos fazemos mais fortes que todos os nossos inimigos. Quem somente evita as ocasiões exteriores e não arranca o mal pela raiz, pouco aproveitará. Antes lhe tornarão mais depressa as tentações e se achará pior que antes. Com a ajuda de Deus, mais facilmente vencerá, com paciência e perseverança, do que seu próprio esforço e fadiga. Tome muitas vezes conselho na tentação
e não seja rude e áspero com o que está tentado. Antes procure consolá-lo como quer ser consolado. O princípio de toda tentação é a inconstância de ânimo e a pouca confiança em Deus. Como um navio sem leme é levado pelas ondas em todas as direções, assim um homem negligente e inconstante em seus propósitos é tentado de todas as maneiras. O fogo prova o ferro e a tentação o justo. Muitas vezes não sabemos o que podemos, mas a tentação mostra-nos o que somos. Devemos, pois, vigiar principalmente no princípio da tentação, porque mais facilmente se vence o inimigo quando não o deixamos passar da porta da alma. E lhe saímos ao encontro logo que bate. Como citou uma poesia, resiste no princípio, tarde chega o remédio, se já por logo tempo o mal lançou raízes. Porque, primeiramente, se oferece à alma um simples pensamento, depois a inoportuna imaginação, logo o prazer, o movimento desordenado e o sentimento da vontade. E assim, pouco a pouco, entra o inimigo e se apodera de tudo, porque não se resistiu a ele no princípio. E quanto mais preguiçoso for o homem em resistir-lhe, cada dia ficará mais fraco, e o inimigo contra ele mais poderoso. Alguns padecem graves tentações no princípio de sua conversação, outros no fim, muitos por toda a vida. Alguns são tentados brandamente, segundo a sabedoria e a equidade da divina providência, que poderá o estado e os méritos dos homens e tudo ordena, para a salvação de seus escolhidos. Por isso não devemos desconfiar quando formos tentados, mas antes rogar a Deus com mais fervor, para que se digne ajudar-nos em toda a tribulação, porque segundo o dito de São Paulo, nos dará o auxílio junto com a tentação para que lhe possamos resistir. Humilhemos, pois, nossas almas debaixo da mão de Deus em toda tribulação e tentação, porque Ele há de salvar e engrandecer os humildes de espírito. É nas tentações e nos reveses que o homem verifica quando progrediu. Por elas maior se toma o mérito e melhor se revelam as virtudes. Nada custa ser devoto e fervoroso quando o sacrifício não é grande. Mas se no tempo da adversidade se mantém com paciência, haverá esperança de grande progresso. Existem alguns que vencem as grandes tentações, mas muitas vezes são vencidos pelas pequenas de cada dia, para que, humilhando-se, não confiem em si mesmos nas coisas grandes, pois são fracos nas pequenas. E agora vamos à nossa oração pessoal. Senhor Jesus, livra-me da escravidão da carne e faz-me viver segundo o Teu Espírito, que eu resista às tentações e busque sempre as coisas do alto. Dá-me a força de filho amado de Deus. Amém. Jaculatória do dia. Coração de Jesus, tudo por vós. E o propósito do dia é vigiar-se. Pensamentos, atitudes e palavras, renunciando ao que alimenta a carne e escolhendo o que fortalece o espírito. E diante das tentações, chamar o Espírito Santo para guiar na nova vida em Cristo. E a penitência de hoje é oferecer uma comodidade sua, fazendo
um sacrifício em reparação dos nossos pecados e pela conversão dos pecadores. Exemplos: ir a pé a algum lugar que normalmente você iria de carro. Lavar a louça na água fria ao invés da água quente. Sentar numa cadeira ao invés do sofá. Dormir sem travesseiro. Tomar banho na água fria. Dormir no chão ao invés da cama. Rezar de joelhos ao invés de sentado. Enfim, são só exemplos. E uma mortificação do dia é privar-se de satisfações, distrações e comodidades, coisas que não têm nenhum valor espiritual. Por exemplo, jogos, novelas, filmes e músicas seculares são exemplos, mas vocês podem escolher o que achar melhor.